A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 8, o dom de interpretar línguas. Mas antes de entrarmos na nossa aula, vamos relembrar um pouquinho da aula passada, que esses dois dons estão bem interligados. Então, línguas estranhas. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Isso não significa que a pessoa recebeu o dom de variedade de línguas, pois, segundo o pastor Antônio Gilberto, é um milagre linguístico sobrenatural e nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo recebem este dom. Então, vamos tentar entender. Quando a pessoa é batizada, qual é a evidência que ela foi realmente batizada? É falar línguas estranhas, mas de uma maneira sobrenatural. Ou seja, não foi decorado, ninguém ficou repetindo a palavra e você falando também. Não, foi algo sobrenatural, algo que vem do Senhor na nossa mente, na nossa boca, e a gente começa a falar. Só que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, as línguas estranhas são algumas palavras. O dom de variedade, olha, o próprio nome diz, dom de variedade. Então são várias línguas. Você você fala várias palavras em línguas estranhas. Então, como eu contei em algumas aulas, quando fui batizada com o Espírito Santo, eu falava apenas algumas palavras em línguas estranhas. Depois eu recebi o dom de variedade. E aí você fala várias palavras em línguas estranhas. Por isso que nem todo mundo que é batizado com o Espírito Santo tem o dom de variedade de línguas. Ok? Vamos lá. E o principal propósito das línguas estranhas? Também a gente viu na aula passada. O principal propósito desse dom é o quê? Edificar a própria pessoa que está falando. É como a pessoa recarregar essa bateria espiritual. Por quê? Porque é uma conversa com você e o Senhor. Lógico, você não sabe o que você está falando, a não ser que o Senhor te conceda a interpretação, mas é um momento ali de comunhão. A gente não pode esquecer que o próprio batismo com o Espírito Santo é o quê? Um revestimento de poder. Então você já tem o poder, você já tem comunhão com o Senhor. E quando você é batizado, você recebe um revestimento, é algo a mais. E é nesse momento que você está falando em mistério com o Senhor, com o Espírito ali, você vai se enchendo, o seu coração, a sua alma. Então a gente vai recarregando a nossa bateria espiritual. Tem um versículo que diz aqui, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 14, do verso 4, a parte A. O que fala em línguas desconhecidas, edifica-se a si mesmo. A própria palavra fala que é para nossa edificação. Vamos lá. E o que é o dom de interpretação de línguas? Agora sim a gente vai estar entrando aqui na nossa aula, a gente até falou um pouquinho na aula 7. O dom de interpretação de línguas é uma capacidade sobrenatural em que a pessoa consegue compreender e transmitir o significado da mensagem falada em línguas estranhas. Então, também é uma capacidade sobrenatural. Não é algo que você sabe, que você aprende, que você estuda, pega os livros. Não. É algo que o Senhor te revela. Ele te dá compreensão daquilo que a pessoa está falando em línguas estranhas e você começa a transmitir para as pessoas, para a igreja ou para alguém específico. Vamos lá. A interpretação de línguas não é uma tradução das palavras, mas é a interpretação da língua, revelando a mensagem concedida pelo Espírito Santo. O que ele quer dizer aqui? A pessoa, quando ela está tendo a interpretação, não é o que ela sabe que significa cada palavra. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no inglês e o português. Se você fala a palavra love em inglês, em português significa o quê? Amor. Então, love significa amor. Quando a pessoa está falando em línguas estranhas, aquela palavra, a pessoa não sabe o que significa exatamente o que quer dizer aquilo, mas ela vê o quê? A compreensão da mensagem. O Senhor passa a interpretação da mensagem, não é uma tradução daquela palavra, mas a transmissão da mensagem geral que o Senhor quer passar para a igreja e é concedida pelo Espírito Santo. A gente precisa ter em mente que tudo que se fala de dons espirituais é tudo sobrenatural. É algo que nós não conseguimos fazer pela nossa força, pelo nosso entendimento, pela nossa capacidade. Não, isso realmente vem do Senhor. Tem coisas que nós fazemos que realmente é a nossa capacidade. A gente pode treinar, pode estudar. Por exemplo, fazer uma boa leitura, ler corretamente. Isso você pode treinar. Mas a interpretação, a revelação vem de quem? Vem do Senhor. E os dons você não aprende. Você não tem como aprender. Eu quero agora, vou praticar o dom de cura. Vou praticar o dom. Não vem de nós.
vem do Senhor, vem do Espírito, e ele trabalha da forma com que ele quer. E o dom de interpretação é na hora que ele quer, não era que você quer interpretar. Nossa, alguém está falando em línguas e eu quero interpretar o que essa pessoa está falando. Não é desta maneira. É o Espírito Santo que te revela o que ela está falando, qual a mensagem que ele quer passar. Amém? Vamos lá. E qual o principal propósito do dom de interpretação de línguas? O principal propósito do dom de interpretação é o quê? É trazer a edificação para a igreja. Se o dom de variedade de línguas é para a edificação da pessoa, o de interpretação é para a igreja, é para o coletivo. Por quê? Porque está transmitindo a mensagem para todos. O Senhor quer falar com a sua igreja de uma maneira especial. Ele pode falar de várias formas, mas quando ele está falando aqui na interpretação, é de algo bem específico, bem direto para a igreja. Paulo aconselha a buscar o dom de interpretação de línguas. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, do verso 12 e 13. O que Paulo está falando aqui? Olha, busca, deseja os dons espirituais. Vai buscar para quê? Para a edificação da igreja. Ele fala, e aquele que já fala em línguas, faz o quê? Vai buscar a interpretação, porque assim também vai edificar a igreja. E aí chegamos aqui à nossa conclusão. A nossa aula aí tem sido bem rapidinha, porque muitos assuntos a gente já abordou, né, na aula passada. E eu resumi a nossa lição assim: as línguas estranhas são sobrenaturais, ou seja, não se aprende. A interpretação também é sobrenatural e o seu principal propósito é para a edificação da igreja. Então, que nós venhamos a seguir o conselho de Paulo, buscar os dons espirituais, desejar realmente. Para quê? Para a edificação. É para nós mesmos, para a igreja, para um ajudar o outro, para que a gente possa enfrentar esse mundo que está tão tenebroso, está tão difícil. E também usar os dons para quê? Para ganhar as almas para o Senhor, para falar do Evangelho. Porque as pessoas vendo os dons espirituais, que é algo sobrenatural, isso chama atenção, né? E o Senhor usa cada um da forma com que Ele quer. Então busca o Senhor, busca os dons espirituais, que você vai ver quão bom é para a tua vida. É para a sua edificação e a edificação da igreja, da obra do Senhor. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e uma ótima semana.